O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, bom dia. Como vocês têm passado? Descansado bem? Essa chuva boa agora, hein? Hoje é bom, está propício para descansar, para começar a semana bem, né? Como foi falado no início, no comentário inicial da nossa irmã, a gente celebrou todo esse período as festas pascais. Fizemos um bom caminhada, né? Desde a Quaresma, depois a Páscoa, os 50 dias que Jesus ficou conosco aqui na terra, depois subiu aos céus, com a sua vida de ascensão, depois enviou para nós o Pentecostes, foi apagada a vela do Círio Pascal, que representa a presença, esses 50 dias aqui na terra, né? A presença viva de Cristo. A chama está apagada, mas essa chama agora está nos nossos corações, que é esse Pentecostes que nos transforma perante a mistagogia da nossa fé. Depois, que mais nós celebramos aí, para deixar a Trindade Santa, a missionária da Trindade, que novamente vem Jesus nos instruir e falar para nós o conhecimento dessa força divina, né, desse mistério insondável que é o Espírito Santo. E nós já sabemos muito bem o que nós compreendemos por Trindade. Né? Se o bispo chegar aqui amanhã e perguntar o que vocês entendem por Trindade, vocês vão responder: 3 pessoas e um único Deus. É isso, não tem mais que nós falar. Está no missal humano. Então é essa a catequese. Depois, que mais nós celebramos? Da Trindade Santa. É isso, Corpus Christi. Veja, ele está nos preparando, uma grande preparação para nós. Vamos chegar daqui a pouco no que ele quer nos ensinar. Aí, Corpus Christi novamente, a igreja reunida, onde nós preparamos os nossos tapetes, com todos os movimentos das nossas pastorais, da nossa arquidiocese, da igreja do Brasil e do mundo, onde que nós fomos às ruas, onde pela única vez no ano, o Santíssimo sai e anda pelas ruas abençoando, nossa cidade, abençoando cada filho e cada filha. Veja, tudo isso é uma grande preparação, porque a estrada é longa. Os tapetes lembram a caminhada que o povo de Deus fez em busca da terra prometida. E Jesus instituiu a Santa Eucaristia, deixou esse sacramento para nós, para que nós possamos sentir essa presença viva do mistério da nossa fé na matéria do pão e do vinho, depois que ocorre a transubstanciação, ou seja, pela unção do Espírito Santo, transforma a matéria do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, o alimento para nós. Veja, toda uma preparação itinerária que nós estamos fazendo nesta vida terrena. Pois bem, e chegamos no 12º domingo do tempo comum. Agora nós vamos fazer essa caminhada com Cristo, junto com Ele, no qual agora vai fazer todo um trabalho, apresentando a sua vida pública para samaritanos, instruindo novamente seus discípulos, e esses discípulos somos cada um de nós, e que nós fazemos esse itinerário. Essa liturgia de hoje nós havíamos encerrado, damos uma pausa, e estamos voltando novamente, podemos dizer assim, no tempo da Quaresma.
que era para dar continuidade, nós fizemos uma pausa e entramos para o tempo litúrgico da quarta. Agora vamos voltar novamente a esse itinerário. Então, quando nós olhamos todo esse percurso, essa caminhada, nós recebemos todos os sacramentos, somos batizados, somos raça eleita de Deus, e se nós chegamos a todo esse período agora, aí nos vem a pergunta, né? O que será que Ele quer de nós? Ele nos preparou para alguma coisa. Assim como as crianças que estão recebendo, vão receber a primeira comunhão, tem toda uma preparação, né? Primeiro volume, segundo, depois a grande festa, depois confirmarem a fé dos meninos e meninas, tem toda uma preparação. Assim também Ele está nos preparando. Agora eu pergunto para vocês nessa catequese, com a segunda participação do povo, o que Ele quer de nós? Vamos lá, a catequese, o pessoal está filmando aí. Conversão, isso, então dos pilares para nós, discípulos. Cada um de nós que é discípulo. O que mais? Ele está nos preparando para quê? Uma conversão, ótimo. Para seguir Jesus Cristo, você tem que estar bem contigo mesmo, estar com o coração manso e humilde. Aí é uma luta, uma batalha. Mas tudo acontece quando a gente deixa a graça de Deus acontecer. O que mais? O que mais? Fala, menino. Oi? Então, olha só. Ele nos preparou para poder voltar na terra e depois nós morarmos com Ele no céu. Tudo bem. Projeto do Reino de Deus. Agora vamos ver. O que mais? Vai lá, então. Para que nós nos preparamos? Nós somos discípulos. E isso é evangelizar. Ou seja, obrigado pela participação. Ele está nos preparando o quê? Para sermos discípulos e missionários dele. Nós estamos agora, mas vamos nos preparar até os 3 domingos para a missionariedade. Veja, é uma missionariedade que ele está nos preparando. Só que para a gente mergulhar e compreender esse projeto do Reino de Deus, para que a gente possa dar o nosso sim para Deus, e quando a gente dá o nosso máximo para Ele, a nossa disponibilidade em servir, nossa vida não é mais a mesma. Nós não pertencemos mais a nós, não podemos fazer aquilo que vem na teia, falando no senso comum, o que vem na minha cabeça. Nós temos que fazer a vontade dEle. Não é isso? Ele está nos preparando para essa grande missão. Mas agora, para que isso possa acontecer, para que a graça possa agir, para que eu possa ser um discípulo missionário de Jesus Cristo, todos nós aqui, é necessário que nós conhecemos de fato quem é Ele. Por isso que nós fizemos todo esse percurso litúrgico, agora estamos no tempo comum. A vida pública junto com Ele, porque Ele vai nos preparar. Porque novamente vai subir ao céu, e agora essa missão está conosco. Ele subiu ao céu, fizemos todo esse percurso. E agora, quem vai ser de nós? Está aí. A missão agora está nas nossas mãos, no nosso trabalho e na nossa disponibilidade em servir. Mas para isso, novamente, repetindo, é necessário que nós conhecemos Ele. Se nós não conhecemos de fato quem é Jesus, fica difícil trabalhar na missão. Por isso que Jesus aqui pergunta aos discípulos, e esses discípulos somos cada um de nós. Cada vez que nós formos mergulhar na liturgia, olhar na liturgia, citar o nome de Pedro, Tiago, João, algumas mulheres daquela época, como Maria Madalena, coloque-se você o teu nome. Coloque-se o teu nome ali. Você vai ver, nesse mistério sondável da fé, como você vai deixando a graça de Deus agir. Mas isso quer o quê? Disponibilidade em crer. Não podem ter dúvida. Veja que Jesus preparou os discípulos, está nos preparando ainda. Jesus faz uma pergunta engraçada no Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas, aqui nessa passagem, é bem resumido. É bem mais romanceado, podemos dizer assim, né, Paulo? Para nós estudar. Ele é meu amigo, nós temos teologia junto. Tudo bom, Marisa? Que bom ver vocês. Deus abençoe. Lucas ele tem uma missão, uma forma de escrita romanceada e bem resumida. Agora, você chega em casa, só para ter uma curiosidade, um estudo de catequese, quando nós funcionamos aqui, chega em casa, pega o Evangelho de Mateus, pega o Evangelho de Marcos, pega o Evangelho de João, essa mesma passagem aqui, você vai ver que lá está assim, né? Quem diz os nomes que eu sou? Deixa eu falar, não diz que é João Batista, querido, não, depois Simão Pedro responde, e vós, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aqui não está aquela parte que Jesus fala. Respondestes bem, Simão, filho de Jonas, porque não foi o Espírito de carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Não tem essa passagem. E hoje em dia tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Não tem essa passagem.
Agora, os outros evangelhos, sim, é bem mais conteúdo. Um parênteses apenas para a gente conhecer a diferença dos evangelhos, né? Para que a gente possa cada dia que passa aprofundar mais o nosso estudo de catequese, na nossa missão também. Novamente, vamos voltar aqui ao evangelho. Se nós não conhecemos de fato quem é Jesus, a gente vai responder essas perguntinhas igual ali, né? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, alguns profetas. Vamos atualizar a palavra hoje. Se nós não compreendermos de fato quem é Jesus, qual será a nossa resposta? Um homem que prega coisas boas que nós gostamos de ouvir. Né? A gente vai responder que a gente não conhece Jesus. Quem diz vós que eu sou? Atualizando a palavra de hoje. Ele é um curandeiro, cura lá leprosos, faz o cego ver, muda a falar. É apenas um mero profeta. Ou podemos dizer, um educador, né? Podemos dizer, perfil de professor. Podemos dizer hoje em dia, a gente não conhecer atualizando. Não era essa pergunta e resposta que Jesus queria ouvir dos seus discípulos. Aí Jesus reformula novamente: e vós, quem dizeis que eu sou? Veja, a insegurança dos discípulos, a nossa insegurança também muitas vezes, quando nós recebemos um convite para um chamado, para trabalhar na mesa do Senhor, e quantas vezes nós ficamos inseguros e não damos a resposta. Os próprios discípulos dos 12 que andavam com ele fizeram isso. Mas apenas um ali representando dos discípulos que abrem para ele quem? Como é o nome do discípulo? Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A primeira profissão de fé de Pedro. Aí Jesus fala, né? Repreende, não vale nada por enquanto. Aí depois Jesus vai anunciando a boa nova. Olha, para a gente realmente quer trabalhar na mesa do Senhor, o tema central da nossa liturgia de hoje, Jesus está fazendo para nós esse convite. Olha, eu vou preparar vocês, mas agora é a liberdade de cada um. Eu não vou ficar, podemos dizer assim, impondo a você. Você tem livre-arbítrio. Você decide o que você quer fazer na sua vida, mas é necessário que eu estou fazendo esse convite. Vem e segue-me, mas eu não desistirei de você. Aqui entra agora o mistério insondável da graça e do amor de Deus. Deus não desiste de nós, e por isso Ele lança novamente na sua mistagogia da fé o arrebanhar, o trazer para ti, mesmo que muitas vezes a gente não quer ouvir, a gente tem medo, mas Ele não desiste. É o bom pastor que vai ao encontro da ovelha perdida, não é isso que Ele nos ensina? E Ele faz esse convite para nós: olha, meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso muito de vocês, porque a messe é grande. E o que aconteceu com você? A messe é grande? Operários são poucos. Mandai mais operários para a messe. É esse convite que Ele está fazendo para nós hoje. Mas para acontecer isso, conheça de fato quem é Jesus. Uma das coisas que eu gosto muito de falar é catequistas. Vocês são catequistas aí? Quando vocês educam nossos filhos na fé, a primeira coisa que vocês pedem para as crianças, né? Uma pergunta um pouquinho meio, às vezes, ingênua, mas com um grande fundo de verdade: quem é Jesus? A primeira coisa que os catequistas fazem, nos instruem, os nossos filhos. Quem é Jesus para você, fulano? A criança vai descrever. Veja, a primeira coordenação motora, para saber quem é Jesus. Quer saber, tem que ter o marco principal. Porque se não saber quem é Jesus, não tem lógica ficar ali, tem que aprender. Por isso que a gente fala: se nós não conhecemos de fato o que Jesus quer de nós, o que é ser igreja, o que é ser discípulo missionário, fica difícil trabalhar. Porque primeiro a gente está virando, se a gente não conhecer de fato Jesus, a gente vai estar dando as costas para o Espírito Santo. A gente vai pensar como as coisas humanas, não pensamos como as coisas de Deus. Lembra que Jesus fala para Pedro, nessa mesma passagem, mas que não se encontra em Evangelho de São Lucas? A gente não conhecer de fato, a gente vai fazer igual Pedro. Jesus faz o anúncio da paixão: olha, o Filho do Homem vai ser entregue aos anciãos. Será entregue aos sumos sacerdotes, será julgado, será crucificado, morrerá e ressuscitará no terceiro dia. Qual é a ação de Pedro? Pensamentos humanos: não te deixarei, Senhor, que nada de mal aconteça contigo. Qual é a resposta de Jesus? Dá uma correção fraterna de Pedro: afaste de mim, Satanás. Não está aqui em Lucas, está nos outros 3. Afaste de mim, Satanás, porque tu não pensas como as coisas de Deus, mas sim como as coisas dos homens. E muitas vezes, se nós não conhecemos de fato quem é Deus, quem é Jesus Cristo, nessa catequese, Ele nos preparar, Ele nos moldar para sermos missionários, a gente vai fazer as coisas na teia, a gente vai quebrando as regras de Deus. A gente vai querendo criar coisas que não existem e que
do nosso ego, isso não vinga. O que é humano não vinga, gente. Olha aí, vamos rever a história de Jesus lá no tempo do Império Romano. O tanto que eles perseguiram cristãos, quantos cristãos foram mortos, quantas crianças. O imperador era como mais que Deus, era o dono do mundo. Pergunto, cadê o Império Romano hoje? Existe ou não existe? O que vocês me dizem, sim ou não? Não, por causa da arrogância e o orgulho, quando toma conta dos filhos de Deus, quando o coração deixa se levar pela vaidade, pela prepotência, não vinga, cai. É necessário reconstruí-lo. Assim aconteceu com Jerusalém também. Jerusalém foi totalmente destruída. Foi necessário o quê? O povo passar por um processo de conversão, missionariedade, conversão. Discípulos novamente. Lá naquele tempo, Deus já agindo, teve necessidade novamente de reconstruir Jerusalém. Destruir. E assim muitas vezes Ele nos usa. Muitas vezes nós temos que nos destruir. É mal da parte dele? Não. É porque Ele quer que um filho seu seja salvo. Mas primeiro, a nossa dívida está dita não. Nós estamos em comunhão com Ele. Quando novamente, ao convite de cada um de nós que discípulos, se coloca no lugar de Pedro. Pedro novamente, Jesus repreende Pedro e fala: Pedro, quando tu eras jovem, tu poderias ir a qualquer lugar, mas agora, no momento que você deixou a tua casa, no momento que você largou as tuas redes na praia, no barco, agora você é meu. Você não vai fazer o que vier na tua cabeça, você vai fazer a minha vontade. Isso é ser discípulo. E por isso que hoje a liturgia ela vem nos moldar. Do próximo domingo, e no próximo domingo ainda, Jesus está nos moldando. Próximo domingo, Jesus vai falar assim, mesmo itinerário. Jesus anuncia aqui, né? O anúncio da paixão. Segue. Próximo domingo ele vai falar a mesma coisa. Vai chegar no lugar de samaritanos, não vai ser recebido. Os discípulos vão arrumar uma hospedagem. Aí vem alguém e fala, né? Eu quero seguir o Senhor para onde Ele for. Onde o Senhor for. Que Jesus fala, as raposas têm tocas e as aves do céu têm teuzinhos, mas o Filho do Homem não tem onde colocar a cabeça. Ou seja, quando você resolve seguir Jesus, você não se pertence mais, você é dele. Você não tem que fazer as coisas que vierem na cabeça. Faça feita a vossa vontade, que é a oração que nós rezamos no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá aí. Aí vai outro lá. Ah, Senhor, eu quero te seguir. Já estou adiantando o evangelho do próximo domingo. Você quer me seguir? Vamos então. Mas deixa eu enterrar meu pai primeiro. O que Jesus fala? Deixa que os mortos enterrem os mortos. Essa é uma coisa áspera que Jesus fala. Mas e depois Jesus conclui. Quem não for apto para trabalhar na minha messe, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar o evangelho do próximo domingo. Última palavrinha que Jesus fala aqui. Vamos lá, 13º. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Não deves olhar para trás, para frente. E para ser um discípulo missionário, os discípulos passaram por essas provações. Nós aqui passamos por isso. Quando Jesus anuncia, olha, o Filho do Homem vai ser entregue ao Senhor, o sumo sacerdote, será julgado, condenado na cruz, irá morrer, mas no terceiro dia ressuscitar. Veja que muita gente ali que queria seguir Jesus se afastou. Por quê? Porque eles não compreenderam ainda quem é Jesus Cristo. Porque Jesus faz a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles estavam vendo ainda Jesus como o milagreiro, ou aquele que dá para nós o alimento, então nós não vamos precisar trabalhar mais, porque ele dividiu o pão lá em 12 cestos, então ele cura os doentes, então é um suporte, é como se fosse carapato, né, que está cuidado ali, né? Desculpa a comparação. Aí fica fácil, né? Mas quando Jesus fala, mas o reino de Deus, o projeto do reino de Deus é árduo, vocês vão passar por muitas perseguições, muitos de vocês vão ser mortos. Opa, não é comigo isso aqui. E muitas vezes nós estamos sofrendo, gente, como igreja, as ansiedades estão tomando conta de nós, a depressão. Por quê? Porque nós temos medo de sofrer. E isso tudo é uma lapidação, nós não podemos ter esse medo de sofrer. Não podemos também ver... Oi? E o processo é o caminho da cruz, mas lembre-se, é na cruz que Jesus revelou a sua vitória, é na cruz também que nós revelaremos a nossa vitória. E nós, como batizados, como os crismados, as chagas estão conosco. Tudo aquele sofrimento que Jesus passou, nós também vamos passar. Porque nós estamos ungidos pelo batismo, pelo sacramento do batismo, pela confirmação da crisma, e também nos alimentando do corpo e sangue dele.
É o alimento que nos sustenta, que faz que nós estamos aqui para dar continuidade na missão. Por isso que a gente tem que compreender bem, de fato, quem é Cristo, para compreender a tradição da igreja, para que eu faça as coisas conforme a vontade dele, mas que não faça o meu prazer, a minha vontade. E isso serve para todos nós, serve para mim como padre, como ministro, como catequese, como todo filho de Deus, discípulos. Lá na nossa sociedade, lá fora, no nosso trabalho, como é a nossa convivência? Como está sendo? Porque ela também precisa ser evangelizada. Por isso que nós estamos aqui. Missa é isso. É não só se alimentar da Eucaristia, mas escutar a palavra de Deus. E agora, missão não termina aqui com a cabeça do padre, ela continua depois daquela porta. Por isso que se chama missa, missiologia, missão. Como está a nossa convivência lá no nosso trabalho? Como está agora a nossa convivência? Eu como marido, como esposo, mulher? Como está o relacionamento com meus filhos? Ele está nos moldando, por isso que ele está agora nos chamando. Olha, eu preciso de você, venha trabalhar para a minha messe. A messe é grande, mas os lugares são poucos, mas eu preciso de você. Nunca se ache que você é inferior e você não é capaz. Deus te deu sabedoria. E esse Espírito está dentro do coração de cada um com essa vela que ele está apagando naquele dia de Pentecostes. Estejam sempre, podemos dizer assim, com óleo, né? Sejam sempre prudentes nas coisas de Deus, para que nós não sejamos pegos desprevenidos. Um bom discípulo é isso. Todos nós somos bons aqui, mas é necessário muitas vezes lapidação. E dói muitas vezes quando nós somos lapidados. A oliveira, você cortar, apesar de não ter plantado nenhum pé de alface, mas já que vocês. Quando você corta a escravideira, ela sai magrinha, que ela chora, né? Chora na verdade. Por que fazer isso? Dói? Porque ali vai nascer frutos doces, uma uva boa, uma uva bem suculenta. E muitas vezes ele tem que nos podar assim, porque quem ama corrige. Correção paterna. Dói. Levamos as lágrimas. Mas lembrando que isso depois vai ser, vamos ver, que a gente vai colher lá na frente. Isso é ser discípulo. Então, temos sentado na liturgia, ele está nos preparando. E vamos até o final de ano, assim. E depois entramos no tempo do advento. Aí nós estamos bem preparados. E deixa a graça dele agir. Isso é ser discípulo. Não chamo mais de Pedro, Tiago e João, não chama de Regis, chama de Vitória, Juliana, Vanderlei, Marisa, Cleusa, catequista. É isso. É que cantamos aquela música. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiu para não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, era chuva, era noite, era escuro. De repente o quê? De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia. E ele nos ensinou a pescar. Como é que é acreditar? A gente fala, Deus dá o anzol, como é que é? A vara. Deus dá a vara e ensina a pescar. Agora é Deus a missão para nós. Agora, ouça, atento, coragem, Ele nos ama e nos quer bem. Deus seja louvado.